presente decreto, ele acompanha orientações legais e, em especial, orientação do Supremo Tribunal Federal. Conforme a população for observando, os próprios considerandos, ele traz as suas justificativas técnico-jurídicas e também sanitárias, da necessidade e da medida que está sendo publicada neste dia por Bragança Paulista. Diante desse conceito, o decreto está separado e dividido, em 3 partes, para facilitar a vida de todos. A essência dele é a manutenção da subsistência de todos, mas ao mesmo tempo prestigiando as orientações de saúde. Então, conforme comunicado que em instantes está sendo liberado à imprensa e à população e a publicação do decreto, nós separamos ele nas atividades essenciais, como era de costume na fase vermelha, que já era de conhecimento da população, com pequenos ajustes à situação local de Bragança. Essenciais e não essenciais estarão com algumas atividades suspensas. Diante disso, de forma bem objetiva, nós trazemos os seguintes estabelecimentos com as restrições que em breve nós vamos comentar. A saúde, com os hospitais, farmácias, clínicas médicas e odontológicas e saúde animal. A alimentação, com supermercados, hipermercados, mercados, açougues e padarias, varejões e hortifrutis. Os serviços de abastecimento, como transportadoras, armazéns e postos de combustíveis. Gás e cozinha. Logística, com oficinas mecânicas, transporte públicos, mototáxis, táxis, transportes de aplicativos, serviços de entrega de urgência e emergência e rápidas, estacionamentos rotativos. Os serviços gerais e essenciais, como lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, bancos e lotéricas, serviços de call center, assistência técnica, correios e similares, os serviços de segurança pública e privada, os serviços de comunicação social, assim toda a imprensa no seu formato, mantendo suas atividades, os serviços de construção civil, como obras públicas e privadas, serviços de engenharia de urgência e emergência, manutenção e zeladoria de atividades, e as fábricas e indústrias, onde a gente orienta as restrições internas, que cada estabelecimento tem a sua oportunidade. Então, esses serviços que nós consideramos como essenciais, mas essenciais e fundamentais à subsistência da população, eles continuarão com os seus serviços de atendimento presencial ao público, funcionando normalmente, porém com as suas restrições. Então, dentro desses estabelecimentos que irão funcionar com atendimento presencial, obrigatoriamente deverão instituir controle de acesso em cada um deles, com a oferta de álcool em gel de 70%, tapete sanitizante, higienização constante das superfícies dentro do local, o uso de máscara de proteção dos funcionários e dos respectivos consumidores que estiverem dentro, o distanciamento de pelo menos 2 metros nas filas internas e externas dos respectivos estabelecimentos, o atendimento presencial geral limitado a 40% do estabelecimento, que deverão fixar os devidos cartazes para auxílio não só dos próprios consumidores, mas também dos agentes de fiscalização. O horário de funcionamento desses estabelecimentos, ele passa a ser de forma objetiva e obrigatória para todos, a partir das 8 da manhã até as 20 horas, até as 8 horas da noite, com exceção dos serviços de alimentação que foram descritos anteriormente e dos postos de combustíveis e dos serviços de urgência e emergência. Então, essa é a finalidade. E não somente aos demais, mas em especial às indústrias, todos eles deverão adotar medidas de restrição interna de pessoas. Devem se ajustar, devem se adequar a essa realidade em virtude dessa medida excepcional. Lembrando que essa medida inicialmente ela está prevista para a partir de amanhã, terça-feira, dia 2, até a próxima segunda-feira, dia 8.
na qual o Comitê de Saúde deverá se reunir novamente e verificar as possibilidades de ou prorrogação do decreto, ou prorrogação parcial de algumas medidas, ou mesmo a revogação dele com a instituição de outras medidas. Diante deste quadro, nós temos então a suspensão das atividades presenciais de outros estabelecimentos, a partir do de forma muito objetiva para facilitar a população. Nós suspendemos a atividade presencial de todos os serviços não essenciais e de alguns serviços essenciais que não foram incluídos no artigo 3º, no artigo anterior. É para facilitar o entendimento. Aqui são conceitos para facilitar aquele que já exerce alguma atividade. Dentre a suspensão das atividades presenciais, do atendimento ao público, nós temos os seguintes estabelecimentos: shopping centers, galerias, academias, centros de ginásticas e danças, salões de beleza e similares, imobiliárias, floriculturas, paisagismos, jardinagem, relojoarias, joalherias, lojas de confecções, calçados, informáticas, eletrônicos, tecidos, aviamentos, roupas, brinquedos, suplementos, material de construção, lojas de departamentos, grandes magazines, locação e concessionária de veículos, bancas de jornais, restaurantes, bares, lanchonetes, lojas de conveniências, sorveterias e similares, igrejas, templos e centros religiosos. Essas atividades, numa primeira leitura, com reunião da equipe de fiscalização, da equipe de saúde, nós identificamos que eles são sim importantes, por isso não há o fechamento dos estabelecimentos, mas e sim a suspensão do atendimento presencial. Então, desses estabelecimentos, conforme o parágrafo único, eles poderão adotar os serviços de delivery e drive-thru. O drive-thru não pode as pessoas saírem dos veículos. Se o estabelecimento tiver condição de adotar, ok. Se ele não tiver condição da pessoa não sair do veículo, não pode ser indicada para esse estabelecimento. Então, a divisão essencial, quando vocês verificarem o decreto, é a manutenção do atendimento dos serviços de subsistência, que realmente são necessários à subsistência das pessoas. Os demais serviços deverão suspender a atividade e o atendimento presencial. A atividade continua interna, continua por esses meios que nós indicamos. Então, esse é o segundo conceito do nosso decreto. Essa subdivisão dos presenciais de subsistência, dos serviços essenciais de subsistência e a suspensão da atividade presencial, do atendimento presencial, dos serviços sem essa necessidade de subsistência, que poderão continuar funcionando normalmente. E aí, de uma forma também bem objetiva, nós suspendemos de forma geral, inclusive o seu funcionamento e as atividades. O funcionamento de casas noturnas, discotecas, danceterias, bufês e similares. Essas atividades estão suspensas como um todo. As atividades coletivas em quadras, campos, clubes, pesqueiros, com exceção das equipes de esporte de alto rendimento, regidas por confederações e federações desportivas, para facilitar, por meio de protocolo que foi realizado junto à Secretaria de Esportes, as únicas equipes de atividade de alto rendimento com protocolo próprio, inclusive com investimentos nessa área, é o CBAT, da equipe de atletismo, e a equipe do Red Bull Bragantino, e recentemente a equipe do Red Bull Brasil, que também trouxe suas instalações para Bragança Paulista. Eles têm protocolo próprio das federações, portanto, esses estão autorizados ao funcionamento, até porque a própria atividade é realizada sem público, e também o CBAT está alterando as suas atividades, os seus eventos para locais restritivos e sem a participação do público em geral. Nós estamos suspendendo também os eventos e todos os eventos e atividades coletivas de qualquer natureza, tais como socioeducativas, educacionais, esportivas, de meio ambiente, culturais, musicais e similares. Estamos suspendendo as feiras livres de artesanato e similares, o funcionamento do CEAzinha, que hoje ele está funcionando recentemente no posto de monta, do mercado municipal e o comércio ambulante de qualquer natureza.
Então, também nós estamos suspendendo o comércio ambulante de todas as suas formas. Nós suspendemos também, conforme foi orientado desde ontem, com a recomendação de hoje e com efetividade a partir de amanhã, as atividades de caráter presencial nas escolas municipais, estaduais e particulares, de educação infantil fundamental, médio e superior, bem como todas as instituições que oferecem cursos livres e profissionalizantes. Novamente, apenas um parênteses, nós não suspendemos desses estabelecimentos, eles poderão funcionar de forma remota. Veja que, desde o começo, tirando as exceções das casas noturnas e desses últimos que nós lemos, as outras atividades poderão continuar funcionando sem o atendimento presencial. Essa é uma jogada. No artigo 6º, nós temos uma suspensão, ela já é um pouco mais incisiva, que nós estamos suspendendo a comercialização de bebidas alcoólicas no próximo dia 5, sexta-feira, 6, sábado e 7, domingo de março de 2021. Uma medida também excepcional, mas ela é em especial decorrente dos eventos, das festas que nós tentamos coibir de todas as formas, mas elas, infelizmente, insistiram na realização delas. Então, uma das formas que nós encontramos foi essa medida também excepcionalíssima. E essa em relação às atividades. Agora, em relação às repartições públicas, para facilitar, até para dar exemplo à população, nós estamos suspendendo o atendimento de todas as repartições públicas municipais, em especial o passo municipal, com exceção dos serviços essenciais de saúde, segurança, assistência social e os serviços públicos de fornecimento de tratamento de água, de coleta de lixo, de telecomunicações, serviços funerários, cemitérios, os serviços administrativos que deem suporte, devendo ser implementada a redução interna de pessoal. Então, dentro das repartições públicas, todas elas foram suspensas, com exceção de saúde, educação e assistência social, e os serviços públicos por meio das concessionárias, seja ela de serviço municipal, estadual ou federal. Nós estamos recomendando aos parceiros das repartições estaduais públicas o fechamento também. Então, assim que nós publicarmos, estamos enviando aí às repartições estaduais e federais o nosso decreto para verificar a possibilidade de adesão a essas medidas excepcionais. Cada secretaria deverá adotar uma medida de atendimento online, de atendimento remoto. Algumas secretarias, conforme vai ser disponibilizado no site, criaram e-mails específicos de recebimento de informações, de comunicados, bem como o serviço do Cidadão Bragantino, que já é um serviço por meio de um aplicativo, por meio de um sistema disponibilizado no site da Prefeitura. Diante dessa medida, os serviços internos, os serviços administrativos, eles correrão naturalmente, sabendo que deverão ter uma restrição, que a população tenha certa paciência em relação a isso, mas não haverá o impedimento desses serviços. Diante dessa medida restritiva, nós também estamos suspendendo todos os prazos administrativos durante esse período. Então, caso tenha algum prazo que ocorra dentro da administração, esse prazo está suspenso, ele vai sendo retomado conforme a liberação do retorno das atividades presenciais. Diante disso, dessas suspensões públicas, nós também estamos adotando o fechamento e a suspensão de todos os parques municipais, tais como o Jardim Público, o Lago do Taboão, o Lago dos Padres, Lago do Orfeu, Lago da Hípica, entre outros. E também estão sendo proibidas todas as atividades presenciais nos CILES e outras áreas de lazer públicas. Uma medida dentro da administração como restritiva, mas necessária à atual fase que nós estamos vivenciando. Então, nós estamos suspendendo. As equipes de fiscalização adotarão as medidas, e não somente a equipe de fiscalização, mas algumas secretarias gestoras, dependendo da sua unidade,
ela também adotará medidas para contribuir nesse fechamento desses estabelecimentos com medidas orientativas e preventivas e in loco, para facilitar a população. Então, de uma certa forma, nesta essência, esse decreto ele foi dividido dessa forma: na manutenção dos atendimentos de subsistência, dos serviços essenciais, conforme delineados no artigo 3º e seguintes, bem como a suspensão das atividades presenciais dos serviços não essenciais, entre outros, como uma forma de prevenção, e especialmente o fechamento e suspensão das atividades de repartições públicas, lagos, jardins públicos, lagos, praças, tudo como uma forma de contribuir na diminuição da circulação da população. Conforme a Marina e os nossos profissionais de saúde que estão enfrentando, uma das medidas que nós verificamos para contribuir na diminuição das medidas de circulação. Por consequência, haverá novos ajustes no transporte coletivo, que em breve nós vamos informar. Haverá os ajustes nas equipes de fiscalização dos serviços internos, tudo isso para adotar. E uma das coisas mais importantes, que seguindo até recomendação não só do próprio Ministério Público, mas de diretrizes estaduais e nacionais, é a responsabilização dos proprietários, dos responsáveis pelos eventos. Diante disso, nós já estamos deixando alertados que os proprietários, os responsáveis dos estabelecimentos, de chácaras, sítios, campings, clubes, áreas de lazer, de condomínios, outros locais que ocorram eventos coletivos, serão encaminhados à autoridade policial para responsabilização, sem prejuízo de outras medidas judiciais e administrativas. E durante essa medida, a municipalidade publicou uma portaria recentemente, na sexta-feira. Nós também vamos reiterar ela na imprensa agora, com o nome dos fiscais habilitados e autorizados pela vigilância sanitária para que procedam essa fiscalização. Então, tentei ser o mais objetivo possível para demonstrar que nós estamos sim respeitando todas as atividades, todas as medidas, mas pensando principalmente na saúde e na vida dos bragantinos. Todos nós já sabemos que Bragança é uma cidade sede, ela recebe pessoas da nossa região, então nós temos essa responsabilidade. Pedimos que os municípios que integram essa nossa micro-região também adotem medidas restritivas para evitar situações que nós estamos vendo na televisão, do colapso imediato. Hoje nós temos a oportunidade de, por meio dessas medidas, evitar esse colapso, de evitar essas cenas tristes que estamos acompanhando. Então, diante do que o prefeito municipal, o professor Amauri, nosso vice-prefeito, e a equipe técnica de comitê, identificamos essa necessidade neste momento. Esse prazo de 7 dias é um prazo de saúde, é um prazo mínimo suficiente e necessário para ajudar a criar um intervalo de contaminação, desde que seja devidamente respeitado por todos. Então, é o que nós pedimos a todos. Ainda que você esteja com atendimento presencial, tente reduzir a circulação, tente diminuir a sua equipe para atender o suficiente. Aqueles que estarão trabalhando internamente para manter o seu funcionamento, também reduza o seu funcionamento para que tenha o mínimo de circulação possível. E a população pode, por meio dos canais de atendimento da Guarda Municipal, da própria Secretaria de Saúde, denunciar eventuais eventos coletivos em áreas públicas ou particulares que, infelizmente, contribuem muito para o contágio das pessoas. Às vezes, não pela familiaridade ou pela possibilidade do jovem não ser contaminado ou ele não sofrer com a questão da doença, mas ele pode contaminar o seu pai, a sua mãe. Então, por isso que nós estamos adotando essas medidas excepcionais. Podem ver que não somente aqui, mas na mídia, há uma questão muito grande referente aos eventos. Então, os eventos foram, sim, devidamente tratados neste decreto como uma medida excepcional, e por isso não somente o evento em si, mas aqueles que contribuírem para a realização do evento, que estão contrariando as determinações de saúde e municipais, não somente municipais, mas estaduais e federais. Então, essa é a contribuição que eu tenho neste momento,
informando a população bragantina que em instantes, no site da Prefeitura, estaremos disponibilizando um comunicado de forma bem objetiva e o próprio decreto com as diretrizes e indicações, deixando claro que ficaremos sempre à disposição para qualquer um para esclarecimentos e torcendo para que isso dê tudo certo e em breve a gente consiga verdadeiramente vencer essa doença.